Tô de volta e hoje a gente vai falar de análise, hoje a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de mercado tradicional e Dogecoin, tá? A galera tem me pedido muito análise de Dogecoin, então a gente vai dar uma olhadinha no Dogecoin e ver como que tá ali para curtíssimo prazo, tá? A gente não vai falar de longo prazo, mas a gente vai dar uma olhadinha ali no que pode acontecer pro curto e pro curtíssimo prazo para Dogecoin, tá bom? Para você que tá chegando aqui agora e não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader há 6 anos e nesse canal trago atualização diária do mercado cripto e tô sempre trazendo novidades aqui também, como o novo lançamento da Binance, tá? Breve a gente vai ter o novo lançamento da Binance, estou fazendo um acompanhamento completo e vou deixar os vídeos aqui embaixo onde eu falo sobre o novo lançamento, como pegar a precificação, o que é o token que vai ser lançado, como ganhar antes do lançamento e muito mais, tá? Amanhã vou trazer uma nova atualização do lançamento e a gente vai estar sempre acompanhando aí e vou estar passando a atualização lá no grupo também, tá? Então se você não tá no grupo do Telegram, link na descrição. Mas enfim, vamos lá, vamos para análise. Hoje é vídeo de análise, hoje a gente vai falar de gráfico, tá? Então vamos começar aqui por mercado tradicional. Ontem a gente teve um aumento de taxa de juros ali pelo Fed de 0,75, elevando as taxas de juros para 4%, tá? Foi um aumento muito agressivo, tá? O Fed, a galera esperava ali que o Fed, além de passar um aumento muito agressivo pro dia de ontem, ele iria amenizar a situação depois com o discurso, tá? Mas não aconteceu isso, tá? O Fed ainda se mantém agressivo e provavelmente vai se manter um pouco mais agressivo, mas é importante a gente observar que a gente está chegando no final do ano, breve a gente tem 2023 aí, então em 2023 as perspectivas mudam, tá, pessoal? Então a gente tá bem próximo aí da virada de ano e quando virar o ano a gente vira a chave também, talvez a gente tenha ali uma inversão de mentalidade do Fed, tá? No qual a gente pode ver o mercado tradicional, o mercado de alto risco passar a subir, com o Fed passando a recuar ali no aumento de taxa de juros. É sempre muito importante a gente acompanhar isso e observar um pouco, deixar de observar curtíssimo prazo e passar a observar o médio prazo também, tá? Porque não vai ser sempre um aumento de 0,75, não vai ser sempre um aumento de 0,5%. Em algum momento o Fed vai passar a segurar, pisar o pé no freio ali no aumento de taxa de juros. E quando isso acontecer, consecutivamente a gente vai ter dólar caindo, a gente vai ter título caindo e a gente vai ter valorização aqui de todos os mercados de alto risco, tá? Inclusive o Bitcoin, tá bom? Mas enfim, vamos lá pro gráfico. Depois de ter passado isso aqui para vocês, a gente tem aqui os títulos subindo um pouco para o dia de hoje. A gente teve uma valorização bem grande ontem, tá? A gente tem continuidade hoje, mas o que eu vejo aqui é basicamente um candle de absorção. A gente teve uma valorização de quase 2% e agora sendo absorvida aqui com a queda e voltando para 0,88. Tá positivo ainda, mas não tá tão ruim quanto tava aqui no início do dia. A gente tem aqui o dólar subindo, tentando romper a nossa linha de tendência de baixa, tá? Por enquanto não rompeu, ainda está segurando. Vai ser importante a gente ver ele absorver e fechar abaixo dessa região, tá, pessoal? Porque se a gente tiver o rompimento aqui, a gente vai ter essa linha de tendência de baixa sendo descaracterizada e mais aumento para o dólar aqui até 114, tá? No qual não vai ser muito bom porque a gente vai ter queda nos mercados de alto risco. Então a gente vai passar a observar no dia de hoje o rompimento aqui no dólar. O dólar vai ser o crucial para a gente observar no fechamento hoje, tá? Porque se a gente tivesse fechamento acima dessa região aqui de 112, a gente vai ter valorização até 114, no qual a gente vai ter Bitcoin caindo, a gente vai ter todas as altcoins caindo também, tá bom? Quando a gente vai observar aqui Dow Jones, a gente tem Dow Jones recuando, a gente tem aqui Nasdaq recuando 1,5, no qual não é muito bom, porque a gente tinha aqui o rompimento dessa região de 11.065, no qual no semanal era uma característica de bear trap pra gente, tá? Uma armadilha de urso, porém agora ele está descaracterizando e voltando a cair, no qual a gente pode ver aqui Nasdaq recuando. Se o dólar fechar acima daquela região, a gente pode ver o Nasdaq, o índice Nasdaq recuando aqui até 9.900, tá? No qual vai dar uma queda bem agressiva aqui no semanal. A gente pode ter mais um semanal em queda, trazendo aqui mais 6 a 7% de queda, no qual vai impactar diretamente no Bitcoin, tá, pessoal? Bitcoin tem margem para cair no semanal, tá? Principalmente quando a gente vai observar esses fundos aqui nessa região de 18.500. Ainda tá tranquilo porque a gente teve uma valorização no semanal na semana passada, então a gente tem uma margem aqui para queda de 8%, tá? Então, se a gente tiver Nasdaq, Dow Jones e S&P caindo, a gente vai ter Bitcoin caindo também, porém, a gente ainda tá em uma margem
interessante, tá? A gente ainda não está em uma margem muito arriscada, porque a gente tem essa margem até o fundo aqui em 18 mil. Então, se a gente voltar, a gente volta até o fundo mais próximo. A gente tem fundo para segurar aqui em 18 mil, 18.500, no qual não vai ser bom, porque é queda, mas não vai ser tão ruim, porque a gente tem uma região aqui no qual pode ser segurado o Bitcoin, porque nas semanas anteriores a gente teve 2 semanas de valorização, tá? Seria muito ruim se a gente tivesse o Bitcoin em 18 mil nessa semana com perspectiva de queda. Aí a gente teria uma perspectiva de rompimento e a queda seria bem maior, até os 15, 16, 12, até mesmo 10 mil dólares, no qual ainda pode acontecer dependendo de como o mercado tradicional reagir aos próximos aumentos de taxa de juros, ao que pode acontecer lá na frente, tá? Por isso que é importante a gente estar acompanhando ali Nasdaq, a gente está acompanhando o dólar, a gente está acompanhando o título, ver se o título está subindo, como que está a reação do dólar também. Então é sempre muito importante a gente estar acompanhando isso e refletir aqui para mercado de alto risco, que é Bitcoin, mercado de ação como um todo, tá, pessoal? Quando a gente vai ver aqui o Bitcoin no gráfico diário e em gráficos intraday, no qual eu chamo de gráfico de antecipação, nesse momento o Bitcoin está formando um fundo aqui para curto prazo, tá, pessoal? O Bitcoin está tentando segurar nessa região de 20 mil, mas não acredito que seja uma região no qual o Bitcoin vai segurar por muito tempo, porque a gente tem título subindo, a gente tem dólar tentando romper aquela região de resistência. Então, as perspectivas aqui para o Bitcoin é negativa, até de que o Bitcoin rompa essa região e caia um pouco mais até esse fundo mais próximo aqui em 19.500, tá? Então a gente pode ver o Bitcoin recuando um pouco mais, no qual vai dar oportunidade para a gente em short. Bitcoin perdeu a região de 20.100, a gente tem short até 19.600, 19.500, no qual vai ser a próxima região, no qual o Bitcoin vai tentar segurar. Chegando aqui, a gente vai observar se ele vai estruturar para ou formar um padrão de reversão, ou se ele vai simplesmente romper e buscar o próximo fundo, que vai estar em 18.500, tá? Então a gente tem essa região de 19.600 como uma próxima região de fundo para o Bitcoin. Então a gente tem perspectiva de queda para o Bitcoin até os 19.600, 19.500. A partir daqui a gente vai observar se ele vai romper, e se ele confirmar o rompimento, a gente tem queda até os 18.500, no qual a gente consegue pegar outro short, tá? Então a gente tem um short de 5%. E a gente tem um short aqui de 2, 3%, no qual a gente vai pegar, consequentemente, no alavancado, tá? Então, não vai ser só 2%, 3%. A gente vai alavancar, então vai dar bem mais que isso, tá, pessoal? Então, nesse momento, eu passo a ficar de olho mais em short do que em long pro Bitcoin nesse momento. Quando eu observo esses padrões aqui, quando eu reflito isso, quando eu vou observar e anexar isso ao mercado tradicional, o mercado tradicional também está apontando isso aqui pra gente, tá? Então a gente fica um pouco mais cauteloso na ponta compradora. Observe que o Bitcoin também está segurando aqui na média de 100 períodos, ele tocou e não conseguiu romper, tá? Ele tocou diversas vezes aqui e falhou. Ele não conseguiu romper a média de 100 períodos, no qual foi uma resistência muito forte para o preço do Bitcoin, tá? Nesse momento, long eu considero a partir de rompimento de 20.700, 20.800 até as próximas regiões aqui de 22.500, 22.600, tá? Mas a probabilidade nesse momento é maior de que o Bitcoin rompa esse fundo em 20.100 e recue até os 19 ou até mesmo até os 18.500, tá, pessoal? Então, nesse momento, a perspectiva aqui para Bitcoin é de queda, tá bom? Quando a gente vai observar altcoin ou o Dogecoin, tá? A gente tem o Dogecoin aqui no gráfico diário em uma pernada de alta, a gente teve uma valorização muito grande para o Dogecoin por euforia, vocês sabem por quê. E nesse momento não dá para a gente estar observando o Dogecoin no gráfico diário, porque a gente tem simplesmente uma pernada de alta, então a gente não tem padrão, a gente não tem nada em gráfico diário. A gente precisa utilizar nesse momento os gráficos intraday ou os gráficos de antecipação. São os gráficos de 4 horas e os gráficos de 1 hora, tá? Nesse momento, eu observo que o Dogecoin está tentando formar uma estrutura de alta. Ele vem formando aqui pra gente topos e fundos mais altos, tá? Observe que ele forma um topo, forma um fundo mais alto, um fundo ascendente, forma um topo ascendente e agora tentando formar um fundo ascendente também, tá? Tentando romper aqui essa região, essa microlinha de tendência de baixa para formar um fundo e outro topo ascendente no qual ele pode subir um pouco mais, tá? Então a gente passa a observar o seguinte: rompimento desses topos aqui, ele vai tentar formar um topo mais alto, ele vai tentar formar um topo e um fundo ascendente, tá? Então a gente fica de olho nesse rompimento, porque se ele conseguir, ele vai tentar formar um topo mais alto,
voltar aqui para fazer um pullback para lá na frente formar outra estrutura e passar a subir, tá, pessoal? Eu considero o trade aqui no Dogecoin acima da região de 0,14. Só que é o seguinte, o Dogecoin está sendo muito manipulado, tá tendo muita euforia, muita empolgação da galera no token Dogecoin, então a gente passa a ficar um pouco mais cauteloso em trade aqui no Dogecoin, principalmente lá no alavancado, tá? Dá pra gente pegar alguns trades, mas se a gente for pegar trade aqui, é crucial a gente pegar em spot, porque o risco é menor, tá? A gente não pega trade em Dogecoin em futuros, em mercado alavancado, a gente passa a observar e pegar trade se a gente for pegar trade em spot, tá? Nesse momento é crucial a gente esperar o rompimento dessa região aqui e não shortar. Muito cuidado com o short no Dogecoin, porque como eu tinha dito, o Dogecoin tem sido muito manipulado. Vai que você faz um short muito longo aqui e o Elon Musk solta lá no Twitter falando sobre o Dogecoin de novo, então o Dogecoin vai passar a subir. Então está acontecendo muito dessas manipulações e qualquer coisa faz com que o preço do Dogecoin suba. Então a gente não faz short, a gente fica de olho apenas em long ou compra em spot, tá? Compra para trade, não compra para segurar infinitamente para hold. E os principais pontos aqui para o Dogecoin vai estar acima da região de 0,1468, tá? Então, a partir dessa região a gente consegue fazer algumas operações, principalmente se estruturar acima dessa região, porque ele já vem formando aqui topos e fundos ascendentes, tá bom? Enfim, por hoje é só, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje foi um vídeo mais rápido, um panorama mais rápido, tá? E são esses pontos aí que eu tô de olho em Bitcoin, em Dogecoin, talvez dê algumas oportunidades ou não pra gente, tá? E lembrando, vou deixar embaixo o link lá pro grupo do Telegram, tá? Se você não tá no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá, é um grupo aberto, grátis, onde você pode estar conversando com a galera, sugerindo vídeo pro canal e muito mais, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e fui!